Deus tem tanto problema nos casamentos? É porque a gente quer planície. A gente quer campina, pastora Nésia. A gente não quer sacrifício. E olha, sinceramente, queridas, minha experiência de 31 anos de casada, casamento é sacrifício, é renúncia, é perdão, é ficar com a boca fechada quando você está com vontade de falar, espumar o canto da boca, mas você não pode, porque você é uma mulher sábia. É você se controlar para não liberar palavras que destroem. Não é fácil não. Casamento é um lugar que Deus está ali, ó, vigiando a gente para falar, peraí, tô te dando a bênção, não joga e fala não, peraí, fica assim, ó, vai lá, vai cá, vai lá, vai cá. Sério? E eu ando muito preocupada, porque eu atendo muitas mulheres, converso com muitas pessoas. Nós estamos no mês de agosto. No mês de abril, eu atendi mais ou menos 9 casais que se separaram. Nem são da igreja, mas que não estavam podendo olhar um no rosto do outro. Tamanho é o nojo, a intolerância. Mas interessante que se separavam, mas já tinha outro. Pai, esse casamento é tão ruim, por que já arrumou outro? Porque o pecado vai fazendo assim, ó. Porque esse casamento é ruim, eu não ia procurar outro, concorda comigo? Mas não, já procuraram outro. Já estão em outra. Irmãos, prestem atenção. É para não olhar para trás. É para não ficar contemplando, parado na campina, no lugar de conforto, no lugar que nos dá prazer. Porque se esse mundo nos dá prazer, está tudo errado. Se eu quiser uma vida de prazer aqui, uma vida de descida, eu não estou querendo o reino de Deus. Porque o reino de Deus está na contramão desse mundo. Contramão. Não posso falar o que eu quero, muitas vezes não posso vestir o que todo mundo veste. Nossa, eu ficaria tão bonitinha se você colocasse esse vestido aqui assim, ficaria. Mas não vou colocar, porque não quero servir de escândalo para ninguém, porque sirvo a um Deus vivo e poderoso. Essa é a minha consciência. E a minha consciência, em coerência com a palavra de Deus, não me permite fazer isso. Então não importa se vão achar que eu sou cafona, não importa se vão achar que eu me visto mal, porque na verdade eu já estou vestida pelas vestes brancas do Senhor. Essa que nos interessa, porque quando Ele voltar, minha querida, Ele quer te achar santificada. Uma mulher que se separou. Mas pastora, mulher cristã então tem que ser cafona? Não, olha como vocês são lindas. Vocês são irmãs, nós não precisamos usar o nosso corpo para seduzir ninguém. Nós não precisamos usar o nosso corpo para chamar a atenção de ninguém. Você, na sua naturalidade, já é linda. Deus já te fez de uma forma tão encantadora. Por isso que esse marido seu baba quando te vê. Se ele não baba, nós vamos orar para ele babar. Tem que babar. O senhor está babando? Cadê você? Tem que babar, olha, que negócio é esse? Porque se não babar por você, por outro também não vai babar de jeito nenhum, porque a gente ora para secar a baba. É só orar para secar a baba. Senhor, cega os olhos desse homem, tira esse homem da planície, coloca esse homem na montanha. Ah, quando Deus põe um homem na montanha, o problema é que a gente tem que subir atrás dele. Eu nem oro muito para Deus colocar meu marido na montanha, não, porque eu sei que eu tenho que ir atrás. Então eu falo, cuidado, meu filho, vida no prumo, vida no altar, para que as bênçãos de Deus venham sobre nós. Para que os anjos de Deus toda hora chegam perto de nós e falam, vem cá, sai daí, tem um pecado rodeando vocês, mas eu posso tirar vocês dessa situação. Mulheres, levantem, levanta na sua casa, levanta no seu trabalho. Toma cuidado lá no seu trabalho com o que você ouve, com o que coloca nas suas mãos, com as propostas. Ontem eu falava com alguém que eu tenho que vigiar o tempo todo no meu trabalho, porque eu lido com muita gente e as pessoas vão jogando as palavras, vão falando, e se você
na mentira, viciar em enganar as pessoas, em ser vaselina. E eu fico vigiando o tempo todo, porque eu tenho um compromisso com o Senhor Jesus. Eu não sei quando Ele vai voltar. Eu não sei a hora que Ele vai me buscar. Quem sabe Ele me busca hoje à noite. Aí amanhã vocês vão lá na capela, viu, gente? Vocês vão lá, se Ele me buscar hoje, pode saber, eu vou feliz. Vou feliz com a minha consciência de que estou adorando ao meu Deus. Irmãs, não olhe para trás. Não olhe para aquele pecado que o seu marido cometeu lá atrás. Tem mulheres que dizem que perdoaram os seus maridos, mas só espera um momento para jogar na cara. Quando nós fazemos assim, o inimigo bate palmas. Ele fala, quer dizer que ainda não está curada. E o nosso Jesus não brinca de nos curar. Ele já curou. Ele já libertou. Ele já salvou. Porque aquela obra lá na cruz, Ele disse o quê? Pai, está tudo consumado. Então toma posse da sua cura nessa noite. Toma posse da sua libertação. Irmãos, nós tínhamos que entrar num culto desse só para adorar. Só para adorar. Porque já fomos curadas. Eu já fui. Já fui salva. Já fui liberta. O que eu preciso? Adorar. Eu preciso ficar com as minhas mãos aqui para o anjo chegar e falar, eu quero te dar uma bênção nessa noite. Não tem que pensar em outra coisa. Eu vou lá na igreja, porque se eu não for, né? Que é isso, meu Deus? Se você não for, você perdeu. Só isso. Cada vez que nós pensamos assim, quem perde somos nós. Porque o Espírito Santo, Ele está doido para nos abençoar. Mas Ele quer ver o seu povo subindo as montanhas. Porque o nosso Deus está nos lugares altos para nos abençoar. Uma dificuldade para servir a Deus é a passagem do ônibus, é a igreja que fica no morro, é o filho que é pequeno. O que é isso, hein? O que é isso, meu Deus? Não tem dificuldade. Não tem. É debaixo de chuva, é debaixo de sol, é a pé, de ônibus, é de carro. Não crie dificuldade onde não tem. Porque hoje tudo está muito fácil. E nós precisamos de correr dessa facilidade demais e ficar reclamando, e precisamos caminhar para os montes. Porque Deus tem uma vitória para você.